Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, acabei de ver um vídeo no Twitter. Eu sei que é no Twitter, é o escuta, é uma bosta, mas ele não foi feito no Twitter. Ele foi feito para ser divulgado em todas as plataformas. O que acontece? Mostram ali duas pessoas falando expressões rachitos que você usa e nem sabia. Cara, é incrível a vontade que esse pessoal militante tem de modificar a história, de modificar a língua, de modificar as coisas a seu bel prazer sem embasamento nenhum por trás. Simplesmente eles acham que é e pronto. E como eu tô com tempo, eu simplesmente vou pegar o vídeo, pegar as expressões que eles colocaram e falar o porquê que eles estão viajando na maionese e simplesmente querendo militar em cima das palavras, tá certo? Primeiramente, a gente tem que lembrar o que é rachitos. É o que? Preconceito. Preconceito com pessoas de uma etnia diferente. Você vai ter um preconceito. É bom a gente sempre lembrar, porque assim, hoje em dia as palavras são tão deturpadas, né? Tudo virou rachitos, tudo virou fachitos, tudo virou nagitos não ficou legal não, né? Engraçado falando nisso, desculpa mudar de assunto, engraçado é a gente notar que o pessoal que chamava a gente de nagitos, né? De nagitos, vocês entendem, né? Tudo com a bandeirinha da Palestina hoje em dia, muito engraçado. Mas bora lá, antes de começar aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha se você puder e bora entender aí as 5 expressões rachitos do pessoal. Eu vou deixar o vídeo rolando e assim que eu tiver que pontuar alguma coisa, eu pauso o vídeo, tá certo? 5 expressões racistas que você utiliza no dia a dia e não sabia. Meia tigela. Os povos escravizados tinham uma meta diária de trabalho a ser cumprida, e quando isso não acontecia, recebia apenas metade de sua refeição. Daí o termo meia tigela. Errado! Depois de pesquisar um tempo eu descobri que nada tem a ver com os escravos. Aqui fala o seguinte: meia tigela, a expressão veio da época da monarquia portuguesa. Ao povo da corte, criados pajens oficiais que não morava no palácio, servia-se comida observando as rações previstas no livro da cozinha del rei. Olha isso, tinha um manual. O manual estipulava a porção de cada um de acordo com a importância do serviço que prestava. E assim, alguns ganhavam tigela inteira, outros meia tigela. Então, isso aí que esse manelão falou é simplesmente problematizar uma palavra que nunca teve problema. Inhaca. Termo que se refere a uma região do Moçambique de onde vieram muitos povos escravizados. E por conta do processo de viagem desumano, eles chegaram com odor muito forte. Daí o termo inhaca. Errado! Cara, assim, esse povo inventa, né? Até existe esse povo lá de Moçambique, o povo de Inhaca, mas em nada tem a ver com essa origem a palavra Inhaca. Olha só, dicionário etimológico resumido. De anternor nascentes, Inhaca vem do tupi, Iaqua, que significa odoroso. E o significado original nem é de odor humano. O Dicionário de Vocábulos Brasileiros, escrito em 1889 por Henrique de Beauharnois, isso aqui, traz o primeiro registro do termo inhaca em dicionários da língua portuguesa. Inhaca, mau cheiro particular a certas coisas. A inhaca da barata, da cobra, do percevejo, da febre. No Maranhão dizem iaca. Não existe até o momento textos da época colonial que ligam o termo inhaca no sentido de cheiro ruim a qualquer pessoa dos Inhaca de Moçambique ou Ilha de Inhaca. Houve aí sim uma homonímia, grafias iguais, entre as duas palavras de origens diferentes. Quer dizer, mais uma vez eles problematizando uma palavra que não tem nada de problema. Pode continuar falando inhaca que não tem nada de rachitos nisso. Criado mudo. É um termo que se refere ao móvel que fica do lado da cama. Durante o período colonial, um criado teria que ficar a noite toda segurando um copo de água e, obviamente, em silêncio. Por isso o termo criado mudo. Ai, ai. Errado, errado! Cara, criado mudo. Eu lembro que deu polêmica, né? As pessoas não sabem rebater. Aí sempre tem um moralista, né? Falando, não, a gente não fala mais criado mudo porque é uma expressão rachitos. Não, não é. Olha só, etimologicamente falando, não há qualquer registro da expressão criado mudo como o criado da casa na época de escravidão, que deveria ficar ao lado da cama sem fazer qualquer ruído.
O grande problema é que se tem propagandeado que isso existia, e quando apresentam a informação anterior, argumentam que não é pelo fato que não se tem registro que não existiu. Então, os caras, eles falam que criado mudo era um escravo que ficava lá paradinho do lado da cama a noite inteira, que não podia fazer, mas não tem registro nenhum na história que isso existiu. Então como que você inventa que essa expressão é sobre ser rachitos, se o que você está falando não tem registro, nunca foi registrado? Aqui continua falando o seguinte: a origem do termo em questão é de uma tradução adaptada do termo dumbwaiter, da língua inglesa. Decompondo esse termo da língua inglesa, temos dumb, cuja origem é dubs, mudo, no gótico, e waiter, que significa garçom ou atendente, cuja origem é warten, estar de guarda no alemão. A mesa em questão designava um pequeno elevador de carga usado em restaurantes. A definição de dumbwaiter no dicionário etimológico da língua inglesa é uma estrutura com prateleira entre uma cozinha e uma sala de jantar para transportar alimentos. Garçom, assim chamado porque serve como garçom, mas é silencioso, como plataforma móvel para passar pratos para cima e para baixo, de um cômodo para outro. Então, em nada tem a ver com, tinha um escravo ali que ficava a noite inteira calado. Não, não é. Para finalizar, esse artigo que eu peguei fala o seguinte: nota-se, sem muito esforço, que a origem do termo criado mudo nada tem a ver com alguém que era obrigado a ficar em pé silenciosamente ao lado da cama de qualquer pessoa. Não é muito curioso o fato de termos passado todos esses anos sem que esse tipo de fato tivesse chamado a atenção? Isto é, como é possível, desde o fim da escravidão no Brasil, ninguém ter notado a existência desse móvel de nome que reforçaria questões de preconceito no país? Bem, os livros da história não registram essa origem, não registram a terminologia criado mudo para designar o móvel ou a pessoa que deveria segurar um copo d'água ao lado da cama. Isso é mais um caso de revisionismo narrativo da história, ou seja, a partir de uma narrativa que aparenta ser verdade, toda a história passa a ser revista. Não é a narrativa que tem que se adequar à história, é a história que tem que se adequar à narrativa. Esclarecer os fatos, termo que de forma indireta expressa que tudo aquilo que é escuro é ruim. Por isso a necessidade de se tornar tudo mais claro, ou seja, esclarecer os fatos. Esse aqui chega a ser piada, né, pessoal? O que acontece quando você tá num quarto escuro, não é negro, um quarto escuro, e você liga a luz? Você esclarece as vistas, você consegue enxergar. Esclarecer os fatos nada mais passa que isso. Você simplesmente dar luz a uma questão que estava escurecida, que estava nas sombras. Denegrir, termo que expressa de forma pejorativa que aquilo que é negro é ruim. Entendermos expressões racistas não é para tirá-las do vocabulário, mas compreendermos que o racismo é um problema histórico, estrutural e de todo. Por fim, né, denegrir que vem do latim denigrare, que nada tinha a ver com escravos ou com negros. É uma palavra de origem romana, não fazia referência a nenhuma cor de pele. Eu pesquisei aqui um pouco e falo o seguinte: quando denegrir foi usado pela primeira vez em inglês no século XVI, significava lançar calúnias sobre o caráter ou reputação de alguém. Então, cara, o vídeo ainda tem a pachorra de falar que entender expressões rachitos não quer dizer que você deve tirar elas do seu vocabulário, mas entender que o rachitos é um problema histórico, cultural e estrutural. Vai te catar, velho, os caras problematizam. Cara, rachitos existe, é um problema. Pessoas rachitos têm que ser cobradas mesmo. A questão é falar que tudo é rachitos, todo mundo é rachitos, você colocar expressões que nada tem de rachitos, como um rachito simplesmente para militar, porque isso aqui é simplesmente militância pura e escancarada. O problema já é grande, não precisa de você aumentar o que já é grande. Mas eu quero saber de vocês sabiam aí as origens dessas palavras? Não? Deixe nos comentários, não se esquece de se inscrever e deixar o like, compartilha se puder e me fala qual que é a sua comida favorita aqui nos comentários. Eu quero saber porque nos próximos vídeos eu vou ter que inventar outras comidas, né, pra colocar aí pra vocês me ajudarem a engajar o canal. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!